E nós prosseguimos falando sobre a palavra luso-brasileiro, que eu já antes, no intervalo, eu conversava com o professor aqui sobre essa palavra que foi escrita, que eu li pela primeira vez. Pela primeira vez que eu ouvi a palavra foi através do professor Antônio Soares, e a palavra escrita, eu vi que foi escrito em 1954, na tese do Barbosa Lessa, o sentido e valor do tradicionalismo, que ele se refere ao homem do Rio Grande do Sul, ao gaúcho propriamente dito, mas luso-brasileiro. E eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação sobre essa palavra luso-brasileiro, professor. Olha, a palavra luso-brasileiro, eu ultimamente estou usando muito, devido a várias circunstâncias, devido àquela lei do 22 de Abril, criada pelos dois presidentes da República, Portugal e do Brasil, ao mesmo tempo e no mesmo ato, eles quiseram criar a comunidade luso-brasileira. Mas antes já se falava muito, mas era da comunidade portuguesa, que ainda hoje ela existe naqueles termos iniciais da comunidade portuguesa, os conselheiros da comunidade portuguesa. Mas em 1968, os dois presidentes criaram outro termo, o termo luso-brasileiro. Sim. O dia da comunidade luso-brasileira, o 22 de abril. Mas não apagou o que antes existia. Portanto, hoje há uma confusão enorme. Mas eu sou conselheiro da comunidade portuguesa, mas não é a comunidade luso-brasileira. É a mesma coisa. Mas aqui há dois atos paralelos. Mas eu sou conselheiro da comunidade portuguesa, o outro, eu sou conselheiro da comunidade luso-brasileira. Criou uma confusão de termos. O termo luso-brasileiro, portanto, ele deve ser usado como deve ser usado. Devemos ter consciência e saber que devemos usar este termo no sentido que é luso-brasileiro quem luso-descende e quem tem a língua materna como língua primeira. Língua materna portuguesa. Então é luso-brasileiro. Eu que imigrei, eu nem sei se sou luso-brasileiro, porque eu sou português. Sim. Sou português que veio para aqui. Sim. Mas o luso-brasileiro é quem luso-descende e fala a língua portuguesa como língua materna. Portanto, isto aqui é o grande problema. Portanto, e agora o que é que você diz disto? O termo luso-brasileiro, como é que você acha que deve ser usado? Qual o significado que devemos dar a este termo? Eu acho que quando nós falamos de luso brasileiro, nós estamos nos voltando à raiz do Brasil. Porque da onde que foi tirada a música do Rio Grande do Sul, se nós sabemos que nossa mesmo nós só temos o bugio? Veio de Portugal. Sim. E isso foi passado para as gerações através dos seus pais, que é a verdadeira tradição de pai para filho, de boca em boca, ao redor dos fogões, ao redor dos fogos de chão, porque antigamente, eu digo para o pessoal, eu tenho nítido na minha memória, sim, quando eu tinha 8, 9 anos, e meu pai me mandava um determinado sujeito lá, e ele naquele rancho de capim, um fogo grande, porque era muito frio, e as crianças tudo ao redor daquele fogo, e a jada branca lá fora, e um fio de arame atado lá na cunheira do rancho, na linha, como se chama, com as panelas e as chaleiras empenduradas em cima do fogo, porque os mais pobres não tinham fogão, porque fogão de lata, depois fogão de lenha veio mais tarde, porque os que tinham um pouquinho a mais, eles faziam um fogão de pedra, de tijolos e tudo mais, mas aqueles que não tinham realmente condições, eles faziam fogo no chão, num rancho beira-chão, e num gancho penduravam as panelas para fazer a comida, para esquentar a chaleira, para fazer o café. Era assim a nossa tradição. Quer dizer, isso eu tenho gravado, isso eu trago, porque eu venho da campanha, eu cansei de ver isso muitas vezes. Isso eu não aprendi em colégio, né, professor? Quer dizer, então isso é cultura. Para mim isso é luso brasileiro. O que você diz, é cultura, é luso brasileiro, mas na minha terra também faziam desses, eram pedra e a chaleira, ou suspensão em cima das pedras. Mas ainda me lembro, eu acordei para isto, quando eu li o livro
do Luís António Alves e do amigo dele, em que fala de um toro, ou nós chamamos sempre um grande bloco de madeira. Nós também chamamos E sempre. como chamavam a esse toro que demorava às vezes, ficava uma noite inteira a arder, no dia seguinte, como se chamava isso? É Paulo, não é Santo, tem o nome. Tição de fogo. Tição. Sim, Tição, mas tem outro nome. Eu conheço por Tição. Ele chamava isso, mas pensa, na minha terra usava, eu depois aqui me lembrei, mas isto é que usavam na minha terra, o nome mais ou menos igual aqui. Sim, mas acontece que a origem, Pois. quando os portugueses chegaram aqui, o que é que eles nos passaram? Nos passaram tudo isso que existia lá. Tal e qual. Tal e qual. Tal Quer dizer, porque acontece o que é que o índio fazia? O índio caçava, pescava, o índio mais civilizado, né? Pois. Caçava, pescava, e depois mais tarde se juntou com quem? Com talvez alguns espanhóis, alguns portugueses, alguns negros e índios. E o que diz o Simões Lopes Neto? Fala de um determinado, que eu vou trazer isso para nós dar a data certinho, que ele diz que, parece que o primeiro registro da palavra gaúcho deu-se quando estava fazendo a demarcação de Santa Maria, na costa do rio de Santa Maria, que o agrimensor diz que do lado de cá, não sei o que mais, do outro lado, ranchos de capim. Ranchos de capim, vejam bem. Rancho de capim, aonde vivem gaúchos, vagabundos e ladrões que matam os bois chimarrão, roubam e vendem couro na Argentina e no Uruguai. Quer dizer, essa era a origem da palavra gaúcho. Já diz o Paixão Cortes que naquela época não se usava a palavra gaúcho, em 1800 e pouco, não se usava a palavra gaúcho, se usava para falar do habitante do Rio Grande do Sul, era continentinos, rio-grandenses, mas não era usada a palavra gaúcho. Mas esse termo, ladrão de gado, olha, eu lendo de como esse termo, aí por 1680, quando os portugueses fundaram a primeiro povoado no Uruguai, que é a Colônia do Sacramento, em 1680, para apoiar os comerciantes, porque os portugueses sentiam-se mal, indo comercializar a Buenos Aires. Funda-se a Colônia em 1680, funda-se a Colônia do Sacramento. Mas há textos daquela altura que já se vendia muito couro. E o couro de onde vinha? Vinha dos criadores de gado. Quem eram os criadores de gado? Era quem vivia perto dos territórios das missões. Roubavam o gado. E tudo era ladrão de gado. Os portugueses que vieram para lá, já havia espanhóis também, mas também portugueses. Os que vinham para lá eram portugueses rústicos, atrasados, não tinham onde trabalhar, iam para as proximidades das missões, roubavam o gado que pertenceu aos jesuítas, mas agora tinha outros proprietários, mas nenhum proprietário conseguia ter uma estança que abarcasse tudo, porque havia gado solto. Então eles iam apanhar gado solto, mas o gado era dos jesuítas, tudo era roubador de gado. E então criou-se esse termo, depois desses rústicos que juntaram o grande gado e vendiam o couro. Em 1702, Cristóvão Pereira de Abreu remata a venda dos couros. O rei diz, a venda do couro é só minha, monopolizou. Em 1702, e o Cristóvão Pereira arrematou, veio do Rio de Janeiro para vender os couros. Eles eram milhares de couros que vendia. Por 1720, mais de 400 mil couros vendia por ano. E assim foi, né? Em 20, em 26, em 30, em 34, onde arranjavam tanto couro e tanto gado, e quem trabalhava isso? Era esse rústico. Sim. Se me eram roubadores de gado, os preadores de gado, em bons tempos são os preadores de gado. Tudo preava gado. Isto é, tudo ia roubar gado. O íbio, o português, o espanhol, todos eles. Juntavam o gado nos criatórios e ficava tanto roubador de gado. Agora o gaúcho, depois foi chamado, esses roubadores de gado, como em Portugal, gaúcho é um termo pejorativo. Sim, aqui também é, né? Aqui também é. Eu quando cheguei aqui na PUC, que era mais laureado aí, que idolatrado pela cultura do Rio Grande do Sul, através da televisão, do jornal, do disco, enfim, o Antônio Augusto Fagundes, ele dizia o seguinte, que no passado a palavra gaúcho era quase um palavrão. E era, olha, quer saber uma coisa? Quando cheguei aqui para a PUC, em 1974, passados dias encontro umas alunas minhas com quem me familiarizei na PUC. E elas usaram o termo gaúcho. Mas o termo gaúcho, eu disse gaúcho,
E nós somos gaúchos, duas meninas bonitas. Eu olhei para elas, vocês estão gaúchas. Olhei para elas e para as pernas, pernas a ver se elas estavam calçadas. O gaúcho era em Portugal, era um homem mais ou menos marginal, roubava tudo o que podia. Olhei para elas a ver se elas estavam calçadas. Eu, gaúchas, vocês são gaúchas. E elas somos gaúchas, gaúchas. Porque o termo em Portugal era pejorativo, era um ladrãozinho, roubava tudo o que podia. Isso é a mesma coisa que o termo, quando deu a Revolução de 1893, o meu avô mesmo fez toda a Revolução de 1893 e era maragato. Por que os chimangos chamavam eles de maragato? Porque o maragato veio da maragateria, do antigo Egito, lá daquela região, depois eles vieram para a Espanha e tudo mais, mas lá naquela região eles usavam um pedaço de pano vermelho no pescoço e tudo que eles encontravam por frente eles roubavam, gado, cavalo e vinho com aquela coisa que se usava muito no Rio Grande do Sul, me criei vendo isso, aonde não dava para entrar carreta, entrava com cavalo e com cargueiro. Cargueiro era usado, que nós chamávamos de cangaia. Cangaia é uma coisa cruzada assim, ó, e pendurava os cargueiros para encher de milho e tirar da roça, porque não dava para entrar carroça nem carreta. E eles usavam cargueiros, burros, e o que eles encontravam por frente, gado, cavalo, levavam tudo por frente. Aí o pessoal dos republicanos chamaram eles de maragatos. O que seria maragatos? Seria um grupo de andarilhos que não tinham querência e eram ladrão. Olha, eu para mim acho que em Portugal o maragato era um gaúcho. Seria um gaúcho. Seria um gaúcho. E depois, mas chegar aqui, claro, não é? Eles quando eram portugueses de baixa condição. E eles não tinham que, os maragatos não tinham que acusar os republicanos, chamaram eles de chimango. Porque chimango é uma ave que fica ao redor aonde morre o gado, onde tem carne, onde o animal morre, que fica carniça, eles ficam longe, ficam ao redor, mais longe para não ser corrido dos outros passarinhos maiores. E pegou a palavra chimango, assim como pegou o maragato. Então, se formou os dois lenços de pescoço que se usa até hoje, que não se sabe realmente qual a origem, assim como a origem da palavra gaúcho não se sabe até hoje. Quer dizer, mas cabe a nós estudar e chegar, porque isso é muito importante. Por isso que eu sempre cito que o homem do Rio Grande do Sul, os CTGs, tudo mais esse pessoal dos CTGs, essa coisa toda, que vão lá para uma canha, um gaitaço, como se diz, uma canha e uma festa, não são dados a essas coisas de estudo, de origem, essa coisa. Não são dados a isso, mas cabe aos colégios recuperar a nossa história e trazer à tona para as novas e futuras gerações da nossa história. Se me perguntasse, mas em Portugal havia a tradição do lenço, sabe que havia pouco, ainda me lembro quando criança, que eu era num meio muito rural, muito rústico. Os homens de lenço que apareciam, ainda têm umas noções da minha terra rural, quando havia um bom camponês, um bom lavrador, que tinha terra e gado, e tinha dinheiro sempre no bolso, e era capaz de beber quanto vinho aparecesse na frente, e ele mesmo o rosto ficava vermelho, quase da cor do vinho, eles também usavam o lenço vermelho ao pescoço. Poucos, porque eram os lavradores ricaços. Mas talvez ele usasse aquele lenço mais moderno, aquele lenço curto, quer dizer, que se usa. Talvez. E talvez as nossas costureiras assim, fizeram a bobagem, talvez aprimorasse esse lenço e ficasse o lenço comprido, mas a origem era. E a mulher usava sempre o lenço de cabeça e o homem usava o lenço de pescoço, usavam, mas eram rústicos e o lenço devia ter uma função. Eu, se pensar bem, talvez esse lenço catavam ao pescoço e talvez fosse mais para limpar o sol, ou coisa parecida, não sei, só sei que a tradição do lenço existia em Portugal. Sim. Pouca, porque era um lavrador ricaço e muito rústico, forte, não é, potente, que não se brincava com ele, mas ele bebia vinho. Não bebia água. É a tradição. O senhor viu interessante isso aqui que ele diz aqui, ó.
Lá você havia chamou muita atenção. Isso é interessante. Isso foi em 1954. Mas olha, eu estarei atento e vou ver se encontro a referência ao termo gaúcho antes de 1954. Sim. E eu quase lhe digo que vou encontrar o termo luso-brasileiro antes de 1954. É só prestar atenção. Sim. Não, isso é importante. Isso é importante. Por que isso aí é importante? Isso aí é importante com essa nossa conversa aqui. Que nem dizia o Lauro Rodrigues, saudoso do poeta Lauro Rodrigues. Ele diz assim, até eu citei, meu irmão, quero que você escute o encerramento do meu último programa lá em Cruzilhada, que eu encerrei dizendo assim, como diria Lauro Rodrigues, alguém ouvirá meu canto. Quer dizer, alguém vai ouvir nós falando. E isso aqui vai se tornar polêmico. Nós temos aqui, ó, quando o CTG disse alguma coisa, está aqui, ó, tese do Barbosa Lessa, 1954. E nós vamos aprofundar isso aí, porque nós vamos bater pé com esses caras dos CTGs, essa coisa tem que se criar. Eu creio que eu vou deixar para o senhor dar uma olhada, depois o senhor me devolve aqui. Tem aqui a tese do Barbosa Lessa, primeiro Congresso Nacionalista Gaúcho. Então, vamos estudar este termo e certamente voltaremos ao assunto e com mais eficiência e mais confusão, porque hoje foi tudo da minha parte, foi improviso. Não, mas estava bom, ficou bom. Tá, não, senhor. E como estamos para terminar mais um programa, chama-se Pago, e vamos ver agora na próxima, quando voltarmos e continuamos. Sim, podemos continuar.